Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 159, onde vamos estudar, você já sabe, né? Olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estamos começando o capítulo 21. É aquele que fala assim: haverá falsos cristos e falsos profetas. Tá certo? Hoje vamos estudar então os itens 1 ao 4, que diz assim: conhece-se a árvore pelo fruto e missão dos profetas. Então, vamos estudar tudo isso hoje, sobre falsos cristos e falsos profetas. O que mais aparece por aí é gente prometendo tudo aí para você, né? Para nós, né? E depois, quando é na hora da prática, não é bem assim. Então, vamos entender tudo isso no estudo de hoje, tá certo? Muito bem. A nossa página na internet, você já está vendo aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Todo dia, não tem erro, todo dia não, toda sexta-feira, desculpa, toda sexta-feira um novo estudo, um novo vídeo, né? Esse estudo consiste em quê? Um vídeo que tem 45 minutos. Os 5 primeiros minutos eu estou aqui conversando, explicando tudo, né? Com 5 minutos, exatamente 5 minutos, começa o estudo. Então são 40 minutos de evangelho. Tem o vídeo. Nessa página você vai encontrar também o texto do evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje, por exemplo, é do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente bota em parênteses do lado, né? A literatura espírita tem cada palavrinha complicada, né? A gente bota o significado. Vai encontrar o passo a passo de como fazer o evangelho no lar. Nessa página já temos o estudo do evangelho inteiro, da primeira à última página, já foi feito lá. Você pode encontrar também. Tem o Tira Dúvidas. E ainda assim, se você tiver uma dúvida, sabe o que você faz? Manda um WhatsApp para cá. Sabe qual é o WhatsApp? Olha aqui, ó. 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Pode mandar sua mensagem, pode mandar seu texto, seu áudio, e a gente sempre responde, tá? Eu só falo o seguinte: nem sempre eu consigo responder na hora ou no mesmo dia, porque são mensagens que chegam do mundo todo. Mas todas as mensagens, 100% das mensagens são respondidas, tá? E se você preferir o e-mail, olha aqui o e-mail: amorperdãoefé@gmail.com. O e-mail já é uma frase, né? amorperdãoefé@gmail.com. Lembra que no e-mail você não vai botar acento nem tio, né? Você escreve tudo junto ali: amorperdãoefé@gmail.com. Pode mandar também, que a gente sempre vai respondendo. O que mais que a gente tem para dizer aqui? Sobre Facebook. Então, esse estudo, ele também é publicado no Facebook. A gente tem a nossa página do Evangelho no Lar no Facebook, que você pode compartilhar, mandar para os amigos, convidar. E aí o nosso Facebook aqui, ó, www.facebook.com/Amor, Perdão e Fé, tudo junto, tá? Clica no curtir, clica no compartilhar. Vamos levar cada vez mais adiante, né, essa ideia, essa proposta do Evangelho no Lar. É muito bom, é muito importante que a gente tome essa iniciativa cada vez mais. E a gente lembra que esse estudo também ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Olha aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Às vezes você está no carro, está dirigindo ali, né, quer acompanhar alguma programação de palestras, estudos espíritas, na radioespiritismo.com.br. Tá certo? Vamos então dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá então.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Obrigado por estarmos aqui tendo essa oportunidade de reforma íntima, de melhora. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo se encontram aqui preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, e que possamos assimilar, compreender todos os conteúdos que hoje serão vistos nesse Evangelho no Lar. Mais do que assimilar e compreender, que possamos praticar todos esses bons valores que constam nesse Evangelho de amor. Obrigado mais uma vez, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, fizemos aí a nossa prece de abertura, né? E aí vamos lá, vamos pegar a página de preparo. A gente lembra aqui, né? Você que já nos acompanha há muito tempo, os mais novos não sabem, mas quem já nos acompanha há muito tempo sabe que a nossa página de preparo hoje é do livro Fonte Viva. Ela realmente é uma página de preparo, ela não é uma leitura aleatória. A maioria das pessoas pega o livro, abre ao acaso uma página e faz uma leitura que é muito boa. No nosso caso, a gente selecionou nessa coleção Fonte Viva de uma forma que o texto da página de preparo sempre tem a ver com o estudo do dia. É por isso que às vezes até a página de preparo às vezes demora até mais do que o próprio texto do Evangelho, porque a gente já está falando sobre o assunto, tá ok? Então hoje a página de preparo ela é do livro Fonte Viva, capítulo 7, pelos frutos, tá? Repara, né? Olha só, o texto do Evangelho hoje, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Itens 1 ao 4. Conhece-se a árvore pelo fruto. Conhece-se a árvore pelo fruto. E qual é o texto da página de preparo? Pelo fruto, pelos frutos. Né? Veja, sempre tem a ver, né? É pertinente ao estudo do dia. Ok? Então, ele começa. Vamos ver o que o Emmanuel tem para nos explicar, para nos esclarecer aí diante disso, tá? Ele começa pegando uma citação de Jesus, uma frase de Jesus, que foi anotado em Mateus, capítulo 7, versículo 16. E Jesus falou assim: por seus frutos os conhecereis. Então ele fala que é pelos frutos que ele vai conhecer. Então, a gente pode, talvez, começar a comparar com as situações do nosso dia a dia. Ele fala que é pelo fruto. E aí ele diz assim: nem pelo tamanho. Não é pelo tamanho que a gente vai conhecer. Eu conheço uma pessoa, né? Ela é grandona, ou ela é baixinha, ou ela é branca, ou ela é negra. Não, não é por aí que você vai conhecer aquela pessoa, né? Ele continua falando, nem pela configuração daquela árvore, né? Ele diz, nem pelas ramagens, são os ramos, são as folhas, né? Então ele está dizendo que não é por aí que a gente vai conhecer. Ele diz, nem pela imponência da copa. Imponência da copa. Imponência é o brilhantismo, é a grandiosidade da copa, do topo da árvore, tá? E ele vai dizendo, nem pelos rebentos verdes, pelos brotos, né? Um brotinho verde, que nas folhinhas, né, ficam aqueles brotinhos para nascer, para surgir, né? Ele coloca, nem pelas pontas ressequidas, pelas pontas que estão secas, quando a folha fica seca, né? Ele continua dizendo, nem pelo aspecto brilhante.
Então tem aquela árvore, o aspecto brilhante. Nem pela apresentação desagradável. Às vezes pode ser desagradável. Às vezes, olha que interessante, né, que ele vai colocando. Ele está fazendo essa comparação pela árvore, né? Comparando, no caso, as pessoas como se fosse uma árvore. E às vezes eu posso ter uma apresentação que às vezes ela pode ser desagradável. Mas não é por aí que você vai conhecer aquela pessoa necessariamente. Ela às vezes pode estar num dia ruim, ela não pode estar muito bem. Ou às vezes ela precisa ser desagradável mesmo. Porque muitas vezes a gente quer que todo mundo fique agradando. Às vezes vai ter que ser desagradável. Quando você chega para uma criança e leva ela para tomar uma vacina e é uma injeção, pergunta para a criança se é agradável. Não é agradável, nem um pouco. Pergunta para a criança se ela vai ficar feliz por você estar levando ela para tomar uma injeção, uma vacina. Não vai, é desagradável. Mas veja, é necessário, né? Até que ponto, às vezes, a gente encontra pessoas na nossa vida, na nossa rotina, que nos parecem desagradáveis. Mas às vezes ela pode ser necessária para a gente ou importante para a gente. Às vezes a pessoa pode se apresentar daquela maneira, mas na hora da dificuldade, aí é a hora que ela atua, né? Então ele coloca, nem pela apresentação desagradável. E ele está falando aí da árvore ainda, né? Nem pela antiguidade do tronco. Nossa, é uma árvore velha, é uma árvore antiga. Quantas vezes nós aqui chegamos diante de determinadas pessoas, né? E por ser uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais velha, por eu considerar que é uma pessoa mais velha, eu falo, é uma pessoa experiente, mais antiga. Mas às vezes é um bobão. E às vezes eu também tenho pessoas que são mais novas, que são super lúcidas, que sabem falar, que sabem se expressar, que ajudam, né? Quantos casos temos assim? E sabe por que isso acontece? Nós criamos muitos rótulos, né? A gente coloca muito que uma pessoa que tem uma determinada idade, 60 anos, tinha que ter um grau de maturidade. Mas a gente já falou aqui em outros estudos. Nós somos espíritos. Ora, se nós somos espíritos que reencarna e reencarna e reencarna e reencarna, se eu sou um espírito infantil e estou reencarnado, eu posso estar com 10 anos, com 30 anos, com 60 anos, com 90 anos, mas eu sou um espírito infantil. Então eu vou ter comportamentos infantis essa encarnação toda. É aquela turma que geralmente você fala, pô, esse cara não cresce, né? Brincadeira, né? Porque eu olho para aquela carcaça, que é o corpo, que tem uma idade, e eu exijo que ela tenha um grau de maturidade. Olha aí a antiguidade do tronco, né? Que ele está colocando. Porque é um espírito infantil ainda precisa amadurecer. Da mesma forma, tá? Quando é um espírito amadurecido, um espírito já bem evoluído, a carcaça dela, ela pode estar ainda com 5, 10 anos de idade e dá lição de moral para os adultos. Pelo Facebook aí a gente vê um monte, vê um monte de criança aí que dá um show, né? Então ele fala, não é pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas. Às vezes a fragilidade, né, é aquela criancinha ali que ainda é frágil, né? Ele vai usando essas comparações para a gente poder compreender direitinho, né? E ele bota, nem pela casca rústica ou delicada. A rústica é aquela casca já dura, né? Ou delicada. E ele diz também, nem pelas flores perfumadas ou inodoras. Inodora é sem cheiro.
Porque às vezes acontece, né? A pessoa chega, ela é linda, maravilhosa, toda bonitinha, é top model, né? É aquele padrão de beleza. Às vezes um artista de TV, né? De filme, de Hollywood, sei lá, né? Que é todo bonitinho, todo arrumado na frente das câmeras, é lindo, meu Deus, eu queria conhecer aquela pessoa. Mas aí, ó, daqui a pouco, quando desliga a câmera, olha, o negócio complica, né? Ele fala também, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas, as exalações, né, que são repulsivas. Ele coloca, árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade. Deixa eu corrigir aqui, que aqui estava com um erro. Pela utilidade e pela produção. Nós estaremos conhecidos, né? A gente vai conhecer alguém, uma árvore ou alguma pessoa, pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Tem pessoas que são maravilhosas na teoria e fica sentado no sofá o dia todo e não faz nada. O que ela está produzindo? Nada. Ah, mas eu sou muito estudado. Olha, eu estudo, conheço. Sim. E o que você está fazendo de bom? E o que você está praticando? Aliás, se você conhece, é um ótimo motivo para levar adiante, para passar adiante para as outras pessoas, né? Então, repara aí esse ponto, né? Então ele vai dizendo, assim também é o nosso espírito em plena jornada. Jornada, essa jornada que eu, você, todos nós aqui estamos, a nossa jornada no estado de encarnado. Estamos encarnados, estamos vivos aqui no mundo terreno, numa jornada, numa missão, num trabalho de progresso, de evolução, de desenvolvimento. Como é que funciona essa jornada? Eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou sair um pouquinho aqui dessa parte do Evangelho, mas essa jornada, como é que ela é a nossa evolução, nosso progresso, nosso desenvolvimento? O que vem a ser evoluir ou progredir, né? Sempre que perguntam, né? Para que a gente reencarna? Ah, para evoluir, para progredir. Como é que a gente progride? A gente progride de duas maneiras. A primeira, corrigindo as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. É a primeira forma, corrigir minhas falhas. E o segundo, aprimorando as nossas virtudes, aprimorar as nossas qualidades. Então, à medida que quanto mais eu aprendo, maior se torna a minha responsabilidade em colocar na prática esses valores, esses aprendizados, esses conhecimentos. Assim como, quanto mais eu percebo as minhas falhas, eu tenho dificuldade em perdoar, eu tenho preguiça, eu já identifiquei. Então deixa eu me esforçar cada vez mais para que aquela falha ela não aconteça mais. Ou se ela acontecer, não seja na mesma quantidade que acontecia antes. Às vezes tudo bem, às vezes não é da água para o vinho, né? Não é da noite para o dia que a pessoa melhora, mas o esforço. Kardec fala, já estudamos aqui, né? Já teve um estudo nosso que a gente comentou aqui, que o Kardec fala como reconhece o verdadeiro espírita. E ele fala, reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em fazer o bem e dominar as suas más tendências. Ele não fala que é pelo resultado, ele fala que é pelo esforço. Porque quando eu me esforço, o resultado vai chegar. Ele pode não chegar agora, mas ele vai chegar. Então, como é que anda aí teu esforço? Como é que anda aí teu empenho? Até que ponto
Hoje, 159, o Evangelho 159. Até que ponto você já assistiu 158 estudos e de repente fica sentado no sofá fazendo as mesmas coisas de sempre? Até que ponto você faz o Evangelho no lar porque você sabe que vem um auxílio espiritual e uma proteção para a tua casa? E aí vem a proteção, o auxílio para a tua casa, termina o Evangelho, a gente agradece, né, na prece de encerramento. E aí você fala assim, olha, espíritos, obrigado, olha, muito obrigado, tá? Semana que vem a gente está aí de volta, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa de sempre, não vou mudar nada. Será que vai ter uma reforma íntima aí? Será que vai ter um progresso? Será que vai ter uma evolução? O que você me diz? Então, a cada dia que a gente amanhece, que a gente acorda, é uma nova oportunidade de progresso, de evolução, de desenvolvimento. Vamos continuar aqui então, né? Ele fala a utilidade e pela produção. Então a gente ser útil e a gente produzir coisas boas. Ele diz assim também nosso espírito em plena jornada. Aí ele vem falando, né? Ninguém que se consagre realmente para a verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, ou pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme. Epiderme é a parte mais exterior, né, da nossa pele, né? Pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Às vezes, eu parecer um cara legal na hora da palestra, até na hora aqui que está sendo gravado, é relativamente fácil. Mas na hora que desliga a câmera, na hora que eu falo assim, tchau, tchau, desligo a câmera, é aí que é a hora de eu praticar tudo aquilo que eu estou falando aqui. Ou pelo menos me esforçar ao máximo para praticar isso, né? Da mesma forma você quando está ouvindo, quando está acompanhando, quando está fazendo. Aí a gente fazer a parte prática. Aqui, toda sexta-feira, você aí no dia da semana que você faz o Evangelho no lar, é aula teórica. Quando acaba o Evangelho no lar, entra a aula prática, que serve para todos os momentos da sua vida, para a semana inteira. Deu para perceber aí? E ele continua, pelos frutos os conhecereis, foi o que disse o Mestre Jesus. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então ele diz, né, que muitas vezes nós vemos pessoas, né, que está de terno, gravata e paletó. Aí eu acho que aquele cara é bacana, é importante, é do bem, é inteligente. Não é necessariamente. A gente tem o hábito, né, de achar que pela aparência da pessoa, pela arrumação dela, ou pelo conhecimento que ela tem, ou pelo estudo que ela tem, ou pelas coisas que ela faz na frente dos outros, mas ali por trás é outra, a gente começa a achar que a pessoa é aquilo tudo, né? E a gente vai percebendo, na verdade, é no dia a dia, é nas ações práticas. Político em campanha de eleição. Já reparou que todo político em campanha de eleição é bonzinho? É bacana, é simpático, dá aperto de mão, pega a criancinha no colo, faz aquelas coisas todas, não é verdade? Vai na rua ali que está esburacada, que está com problema, fala que vai resolver o problema da enchente quando tem chuva, aquela coisa, né? É mais ou menos assim. Volto a dizer, não são todos os políticos, né? Mas mais de 90%, eu diria. E aí a pessoa fica achando que aquele cara é o máximo. Acabou a eleição, o cara desaparece. Não é verdade? Quantas vezes será que na nossa vida a gente se comporta igual o político, hein? Vou fazer aqui uma média, vou fazer aqui uma imagem bacana, vou dar uma boa impressão, mas na hora da prática o negócio não é bem assim, né? Então é isso que ele coloca.
a gente vai conhecer a pessoa, não é na hora que ele está prometendo, não é na hora, é pelos bons frutos. Aliás, cá entre nós, a pessoa quando ela é boa, quando ela é boa mesmo, ela não precisa dizer que ela é boa. Todo mundo já vai ver pelas ações dela. Ou você já viu alguém chegar, olha, muito prazer, eu sou o Sérgio, tá? Olha, eu não presto, eu apronto, eu faço um monte. Ninguém vai fazer isso. 100% das pessoas que se apresentarem para você vão dizer que são bacanas, que são legais, que são simpáticas, que são isso, que são aquilo. Eu nunca vi um cara que não presta, ele chega e fala, olha, eu não presto, tá? Eu quero aprontar com você, eu quero te dar uma rasteira. Eu nunca vi alguém falar assim. O cara vai se passar por gente boa. E você vai ver se ele é realmente bom ou não, é pela prática, é pelas atitudes no dia a dia daquela pessoa. Aí sim é que a gente vai saber se aquela pessoa, ela presta ou não presta, né? Tá certo? Vamos para o estudo do Evangelho. O início do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí vamos estudar os itens 1 ao 4. Item 1 ao 4. Conhece-se a árvore pelo fruto e missão dos profetas. Então, sobre o conhece a árvore pelo fruto, repara, né, na página de preparo, quando ele nos diz pelo tamanho, pela configuração, pelas pontas, pela folha, pelo aspecto brilhante, pela casca, pelo perfume, eu consigo até identificar que árvore é aquela. Ah, isso aqui, ó, é um pé de laranja. Ok. Eu consigo até identificar isso, mas eu só vou saber se aquela laranja é boa na hora que eu pegar a laranja, que é o fruto, e provar. Eu posso ter ali um do lado do outro, um pé de laranja aqui e outro aqui. Um do lado do outro. A laranja é docinha e o outro, a laranja é azeda. Então eu vou conhecer pelo fruto. É pelo resultado ali, é pela prática ali. Ok? Vamos continuar. Então ele pega no item 1, foi anotado por Lucas no capítulo 6, versículos 43 até o 45. Então ele diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo próprio fruto, pelo seu próprio fruto. E aí é Jesus explicando isso para as pessoas, né? Dando esses exemplos, usando as parábolas, usando as metáforas, né? Usando exemplos do dia a dia para a pessoa compreender. Então ele diz: não se colhe figo nos espinheiros, e também não se colhe cacho de uva nas sarças. Sarças é matagal. Você não vai achar um cacho de uva no meio do matagal. Ok? O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então, repara, né, o que ele está querendo dizer com isso, o que ele está querendo esclarecer. A boca fala do que está cheio o coração. Eu posso ter uma aparência linda, maravilhosa, sou aquele metrosexual, né, que fala, aquele cara que se arruma todo, que é todo elegante, veste as melhores marcas, tem as melhores coisas, tem aquilo tudo, né? Passa uma ideia, e na prática como é que funciona isso? Às vezes é preferível um outro ali que está quietinho, está no canto, você não dá nada por aquele sujeito, e na hora do sufoco é aquele cara ali que vai ajudar. Uma vez fizeram um teste num restaurante com um cara relativamente bem arrumado.
num shopping. E ele falava, poxa, eu tô com muita fome, eu preciso aqui de comida, você seria capaz de me dar um pedaço aqui da sua comida, metade do seu sanduíche, né? E o pessoal não dava. O pessoal olhava ali pro cara, não dava, falava, não, até porque o cara tava assim, relativamente bem arrumado, né? E aí chega um mendigo, um morador de rua, que estava comendo. E o cara pergunta pro morador de rua se ele seria capaz de dar metade do sanduíche dele. O morador de rua deu. Olha que interessante, né? Veja só que interessante essa situação. Então não é necessariamente pela aparência, né? Nós aqui julgamos muito pela aparência. Se eu aparecesse aqui nesse vídeo sem camisa ou com a camisa rasgada, com o cabelo mal arrumado, aquela coisa, talvez você não estivesse nem assistindo esse vídeo, né? Veja, eu não estou querendo dizer que a gente deve deixar de lado as nossas aparências. Não é isso. É lógico que a aparência, ela nos dá uma primeira impressão. E a primeira impressão, ela é muito marcante. Ela é muito importante. E eu diria até que você nunca vai ter uma segunda chance para causar uma primeira impressão. Mas, tão logo eu tenha aquela primeira impressão, esse cara parece que é gente boa. Espera aí, agora deixa eu observar na prática se realmente aquele cara é gente boa. Deu para entender? É a gente observar e não partir de uma confiança cega, de uma fé cega. Que aquele cara é gente boa só porque na frente de todo mundo, nas câmeras de televisão, ele me cumprimentou, sorriu e deu aquele abraço, aquela coisa. Peraí, vamos ver agora que não tem mais ninguém perto. Vamos ver como é que o cara vai se comportar, como é que ele vai agir. Então ele coloca isso, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então é isso que ele está colocando, né? Tem uma história que eu já contei aqui, vou contar de novo, de um palestrante, né? Que o cara era muito bom. Não sei, não vou nem dizer que seja da igreja católica, ou um pastor, ou até um palestrante espírita, que aquele cara, ele falava bonito, né? As pessoas adoravam assistir as palestras dele. E aí ele estava lá, né, no templo religioso dele, independente da religião, né? À noite, e ele falando, né? E aí ele observa lá pela lateral algumas doações entrando, né, para a igreja lá dele, né? E aí é que ele se empolgou mesmo. Nossa, olha, eu falo tão bem que o pessoal tá até doando, né? Tá doando aqui um sofá, estão doando aqui uma televisão, estão doando aqui um... E ele todo empolgado com a palestra dele, né, com a pregação dele. Mas ele começou a reconhecer aqueles móveis, né? Ele falou, mas parece com os móveis da minha casa. E aí quando entra tudo, aparece a esposa dele de camisola com 2 crianças no colo. E aí o cara fala assim, mas mulher, o que você está fazendo aqui? Você está doida? Você está maluca? Aí a mulher fala assim, não tô não. Eu tô vindo para cá porque eu quero ter o marido que está aqui, o marido que fica aqui. O marido que aqui fala bonito, abraça todo mundo, é atencioso com todo mundo, é simpático com todo mundo, é prestativo com todo mundo. É esse o marido que eu quero, é o que fica aqui nesse lugar, né, nessa igreja. O marido que vai lá para minha casa, ele não faz nada disso, ele é mal-humorado, ele é estressado, ele bate em todo mundo, grita, briga. Esse eu não quero, por isso que eu estou mudando para cá. Olha que interessante, né? Então, vale essa observação aí, né? Vamos continuar aqui. Ele vem aqui então para o item 2. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces, né? Ladrões, gatunos, né? Então o cara se passa por bonzinho, mas na prática, como diria no popular, é o cão chupando manga, né? Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Nos matagais? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus,
e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vou deixar de lado aquilo ali. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. É a mesma frase de Jesus no item 1, quando foi anotado por Lucas. Agora nesse item 2, quando foi anotado por Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 20. Ok? E aí no item 3, aí é algo que foi anotado em Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11 até o 13, 23 e 24. E Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Vamos ver o que foi dito aí. O que Jesus estava falando? Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão dizendo em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos, né? Quanta gente que fala em nome de Jesus, vem aqui, vem trabalhar comigo, ó, vamos trabalhar com Jesus, vamos servir Jesus, Jesus quer que você... Gente, nossa, é tanta gente que vem falar isso, né? Você já deve ter ouvido em vários lugares, né? Não, que aqui, ó, vamos trabalhar com Cristo, vamos trabalhar com Jesus, vamos trabalhar isso, vamos fazer isso para Jesus, vamos fazer... Caramba, Jesus, hein? Nossa, a quantidade de gente que fala isso é uma grandeza, né? Então ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará, né, terá em abundância a iniquidade, a maldade, a injustiça, a crueldade, né, que ele coloca. A caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar, que insistir, né, persistir até o fim, se salvará. Então vamos botar aqui, perseverar, aquele que persistir até o fim se salvará. Então o que ele tá querendo dizer aqui com isso? Vai ter um monte de gente falando, vem aqui, faz isso, e ó, a maioria vai junto, tá? E essa maioria vai junto e ainda vai tentar fazer você se sentir culpado por você não estar indo junto. Então presta bem atenção, ok? Ele coloca, então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Ele vai passar uma imagem, uma ideia de maravilhoso, de fantástico, de gente boa. É tudo aquilo que a gente estava comentando ainda agora. Mas na prática, será que ele está fazendo realmente isso? Essa é a grande questão, né? Então a gente ficar atento. Não é que também com isso eu vá dizer que todo mundo é falso Cristo e falso profeta. Não, tem muita gente boa. E tem muita gente com ideias boas, sim. Mas é a gente apenas observar. Tá bom? Missão dos profetas, item 4. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas, né? No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de que todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Então ele fala que o profeta não é o cara que fica adivinhando o futuro, não. Ele coloca o profeta com aquele que está instruindo as pessoas, levando elas para o bem. Tá? Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas, que eram os doutores da lei, e os anciões reunidos, né, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bufetadas, dizendo, Cristo profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto,
Deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência, o pressentimento do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado aos conhecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Resumindo aqui, profeta era aquele cara que levava boas palavras, bons ensinamentos. Mas vinha uma turma que queria que ele adivinhasse o futuro. E alguns, muitas vezes, com a própria mediunidade, tinha uma intuição ou uma percepção de fatos ou situações que estavam por vir, estavam por acontecer. E aí começou a se achar que o profeta é o cara que adivinha o futuro. Tá certo? Então, ele está só dando esse esclarecimento aí. Mas qual é a missão do profeta? Qual é a missão, aliás, não só do profeta, como de todos nós? Semear o bem, trabalhar o bem. Se você não adivinha futuro nenhum, mas você leva boas palavras, leva bons ensinamentos, você está agindo tal qual um profeta dos tempos lá de Jesus. E não tentando adivinhar futuro coisa nenhuma, mas fazendo o bem, sendo um instrumento do bem. Essa era a concepção, era a definição de profeta lá atrás. Depois de um tempo que começou a se colocar essa história de adivinhar futuro. Deu para compreender aí? Deu para entender aí? Todos nós, em algum grau, podemos ser profetas na nossa ação e no conceito lá de trás do profeta. Instrumento do bem. Tá certo? Hora da prece para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos. Eu vou começar a prece aqui. Quando eu disser pausou, você pausa aí o controle, né? Pausa aí o vídeo e menciona o nome das pessoas, tá bom? Os nomes das pessoas. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, amigo ou inimigo, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o fortalecimento, o esclarecimento quanto às suas ações e quanto às consequências das mesmas, de forma que possa levar a cada um desses irmãos a reflexão e a melhora, a mudança de suas ações para o melhor. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou aí o pause. Vamos então agora, né, para a fluidificação da água. Você pegou a garrafa, a jarra, o vasilhame aí, né? Se você olhar aqui, ó, o programa Minutos de Espiritismo número 23, tem um estudo completo da fluidificação da água, tá certo? Aí você vai poder entender direitinho. Depois você vai no YouTube e bota lá, Minutos de Espiritismo 23. Vamos colocar as mãos sobre essa jarra, ou esse copo, ou vasilhame, e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de melhor, tudo aquilo de importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou aqui colocando a minha água. Saúde. E chegamos à prece de encerramento então, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade deste Evangelho no lar, oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de reflexões.
Obrigado pela limpeza e pela higienização espiritual que foi feita neste ambiente, neste local em que nos encontramos. Que possamos fazer a nossa parte para mantê-lo tão harmonizado como se encontra agora. E que consigamos colocar na prática todos os valores que foram estudados hoje, que foram aprendidos hoje, tornando-nos verdadeiros profetas naquele sentido lá atrás que nós estudamos hoje, né? Instrumentos do bem, do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio ao próximo. Que possamos ter uma semana de paz, de tranquilidade e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Então, estamos finalizando aí o estudo de hoje, né? Tá certo? Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!